Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 4, semana 4, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Então, para não perder tempo, vamos lá para a correção. Atividade número 1, o gráfico mostra a participação nas vendas de cada um dos 4 vendedores de uma fábrica no último mês. Então nós temos aqui o gráfico, né? Ele foi dividido aqui em 4 partes. A parte da Bia não está indicada. Celeste 1/5, Dália 1/4 e Ernesto 3/10. Qual vendedor vendeu mais no último mês? Só de olhar aqui no nosso gráfico, né, é nítido que é o Ernesto, né? Olha o tamanho da parte ali do gráfico que corresponde às vendas do Ernesto. Então, sem dúvida nenhuma, foi ele. Mas vamos dizer que a gente não tivesse o desenho para nos orientar nessa questão. Vamos dizer que a gente tivesse apenas os dados, né, só os números que estão ali. Como que a gente iria, então, fazer esse exercício? Primeiramente, a gente teria que colocar tanto os vendedores quanto suas respectivas vendas aqui, né? E a gente ia somar isso daqui. Por quê? Para saber quanto que a Celeste, a Dália e o Ernesto fizeram juntos, para aí sim definir quanto que a Bia fez. Então, 1/5 mais 1/4 mais 3/10, a gente tem que tirar o MMC, o novo denominador é 20. Então, a gente colocando o novo denominador e fazendo aquela regrinha, né, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, a gente encontrando o numerador, então a gente teria essas frações aqui, 4/20, 5/20 e 6/20, somando 15/20. O que que isso quer dizer? É como se todas as vendas tivessem sido divididas em 20 partes, e a Celeste, a Dália e o Ernesto fizeram 15 partes dessas vendas. Ou seja, quanto que está sobrando aqui? 5 partes, que é o correspondente à Bia. Então, ó, vamos substituir a fração da Celeste por 4/20, a da Dália por 5/20 e a do Ernesto 6/20. E aí a gente sabe então que a Bia ficou com 5/20, né? Por quê? Porque ela fez o restante dessas vendas aqui. Então, se foi dividido em 20 e os outros 3 fizeram 15 partes, ela fez 5 partes. Então, feito isso, né, a gente tem aqui como comparar todas as frações, e aí a gente sabe que o Ernesto de fato fez a maior quantia de venda, né, 6/20, comparado com todas as outras frações aqui, a dele é a maior. Letra B, qual fração descreve a participação conjunta de Dália e Ernesto no total das vendas no último mês? Então aqui ele quer saber a participação conjunta, né? Ou seja, eu tenho que juntar esses dois valores. E aí, obviamente, eu vou pegar os que já possuem o denominador igual aqui a 20, né? Para poder ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, a Dália e o Ernesto, 5/20 mais 6/20, que resulta em 11/20. Letra C, qual vendedor vendeu menos no último mês? Então, se a gente comparar aqui, 4, 5, 5 e 6, nós temos aqui que a Celeste foi quem fez a última, a menor quantidade de vendas nesse mês. Letra D, qual a participação de Bia no total das vendas no último mês? Aí, no caso, a gente já praticamente respondeu aqui, né? No começo aqui, quando eu orientei como que a gente poderia fazer essa questão se não tivesse o gráfico, totalizando então 5/20, que seria a parte da Bia. Número 2, se m é o resultado da expressão 1/4 dividido por 1/2 menos 0,5 vezes 1/4 mais 1/3 ao quadrado, então o valor de m é. Então aqui nós temos a nossa expressão, eu coloquei aqui de cores diferentes para que vocês enxergassem a ordem que a gente tem que fazer, né, para ficar mais fácil. Então a primeira coisa que a gente teria que resolver aqui é a potência, 1/3 ao quadrado. Porém, se eu resolver a divisão e a multiplicação aqui, não vai alterar o meu resultado se eu resolvê-los antes da minha potência. Porque quando eu resolver a potência, eu vou ter que somar com outro valor. Então, a gente sabe que multiplicação e divisão vem antes da soma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, 1/4 dividido por 1/2, a gente tem que fazer o parênteses primeiro, mas, como eu falei, né, depois de resolvido aqui, a gente vai somar. E se eu for somar, a gente tem multiplicação e divisão para fazer primeiro. Então, 1/4 dividido por 1/2, como que a gente faz divisão de frações? Copia a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Então,
eu copiei a primeira 1/4 e multipliquei pela segunda invertida, que é 1/2. Então ficou 1 vezes 2, 2, 4 vezes 1, 4. Que a gente pode simplificar o 2/4 dividido em cima e embaixo por 2, e aí a gente vai ter 1/2. Então é isso que a gente vai colocar aqui embaixo. Olha lá, o 1/4 dividido por 1/2 ficou 1/2. Agora aqui, eu poderia fazer essa multiplicação normal, 0,5 vezes 1/4, normal, né? A gente faria 0,5 vezes 1 e aqui embaixo do 5 colocaria 1. Porém, 0,5 é metade, né? E se ele é metade, eu optei aqui por transformar esse 0,5 em uma fração que também representa metade para ficar mais fácil aqui da gente fazer o cálculo. Se quisesse fazer direto aqui, sem problemas. E o 1/3 ao quadrado, o que é 1/3 ao quadrado? É 1/3 vezes 1/3. Então, ficaria 1 vezes 1, que é 1, 3 vezes 3, que é 9. Agora, o que a gente vai fazer? A multiplicação. Então, 1/2 vezes 1/4, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. Então, resulta em 1/8. Agora, nós temos 1/2 menos 1/8 mais 1/9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus denominadores e vou fazer o MMC, né? Eu tenho uma subtração e soma, e a gente já sabe que precisa de denominadores iguais. Então, fazendo isso, igualando os denominadores, né, a 72 e aplicando a regra para encontrar um numerador, né, a gente tem essas frações aqui, 36/72 menos 9/72 mais 8/72. Repete o denominador e faz o cálculo com os numeradores. Então, 36 menos 9 mais 8, 35. A resposta é a letra C. Número 3. A tabela mostra os preços unitários de 3 tipos de mercadorias vendidas em uma papelaria e o número de unidades que Carlos comprou de cada uma. Então, nós temos ali a lapiseira, o preço dela, quantas ele comprou. A agenda, o preço dela, quanto ele comprou. Caderno universitário, o preço dela e quanto ele comprou. Qual o valor total da compra? Aí a gente vai fazer isso daqui, né? 23,30 mais 23,30, que é o caderno. 5,80 mais 5,80 mais 5,80, que é a lapiseira, né? Ele comprou 3, e 7,50 mais 7,50 mais 7,50 mais 7,50, porque ele comprou, até cansei aqui, porque ele comprou 4 agendas. Obviamente, quando você olha isso daqui, já causa até uma certa estranheza, né? Porque vai ser complicado fazer isso daqui, são muitos números. Então, obviamente, essa não é a melhor forma de se fazer. A melhor forma de se fazer é utilizando uma multiplicação, né? Porque o que é uma multiplicação? É a simplificação da soma de várias parcelas iguais. Então, ao invés de fazer 5,80 mais 5,80 mais 5,80, eu vou fazer 3 vezes 5,80. Ao invés de fazer 7,50 mais 7,50 mais 7,50 mais 7,50, eu vou fazer 4 vezes 7,50. Então, fica bem mais fácil fazer desse jeito do que desse outro jeito aqui. Então, fazendo a multiplicação, 5,80 vezes 3, multiplicação com números com vírgula. Você esquece a vírgula, então ficaria 580 vezes 3, 1.740. E aí depois você conta as casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais aqui, eu vou colocar 2 casas decimais aqui, ó. Então ficou 17,40, 30 e 46,60. E aí, somando esses valores, nós temos então 94. O que é esse 94? É o valor da compra dele, né? R$ 94. Se Carlos pagou essa compra com uma nota de R$ 100, qual foi o troco recebido? Então, ele pegou R$ 100 para tirar R$ 94. A subtração de números com vírgula, a gente sempre vai colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, 100 menos 94, 6. Isso daqui dava para fazer até de cabeça. E com o troco recebido, quanto Carlos ainda precisaria para comprar mais um caderno? Quanto que custa o caderno? R$ 23,30. Se ele tem R$ 6, que é o troco dele, né? Eu vou pegar os 23,30 e vou tirar R$ 6 para saber quanto que eu ainda preciso para comprar esse caderno, né? E aí a gente fazendo 23,30 menos R$ 6, a gente tem aí como resposta R$ 17,30. Número 4, escreva por extenso e usando o símbolo de reais a quantia correspondente a cada item. Então, na letra A, nós temos R$ 1,25, né? Lembrando que a vírgula ela separa a parte inteira que fica do lado esquerdo da parte decimal, o nosso inteiro aqui é o real, né? Então, por extenso, R$ 1,25. Letra B,
100 mais 50 mais 5 mais 1. Então, nós temos aqui R$ 156,07. É só tomar cuidado para não colocar esses 7 centavos aqui, né, na primeira ordem aqui. Só lembrando, se a gente está falando 7 centavos, né? Então, esse primeiro número que nós temos aqui é o décimo e esse outro aqui é o centésimo, né, depois da vírgula. Então, 7 centavos, esse 7 ele tem que terminar na ordem dos centésimos. E, escrevendo por extenso, R$ 156,07. Na letra C, nós temos aqui 28 centavos, mais uma vez, né? Ó, 28 centavos, o meu número vai ter que terminar na ordem dos centésimos. Então, escrevendo por extenso, 28 centavos. E na letra D, 7 centavos, aí mais uma vez, né? 0,07 e por extenso 7 centavos. Número 5, Ana, Beatriz e Carolina compraram 3 sanduíches e 3 sucos para levar para o passeio da escola. Cada sanduíche custou R$ 6,00 e cada suco custou R$ 2,40. Ana pagou 2 sanduíches e Carolina pagou 1 sanduíche e os 3 sucos. Beatriz combinou que as pagaria mais tarde. Como cada uma consumiu 1 sanduíche e 1 suco, então Beatriz deve pagar. Uma questão até um pouco confusa, né? Mas vamos lá. Eu fiz um esqueminha aqui. A Ana comprou e pagou 2 sanduíches. A Carolina comprou 1 sanduíche e 3 sucos. E a Beatriz não pagou nada ainda, né? Ela vai pagar depois. Cada uma comeu 1 sanduíche e tomou 1 suco. Ou seja, um desses sanduíches que a Ana comprou, a Beatriz que vai comer. Então a Beatriz teria que pagar o valor de um sanduíche, né? Sabendo que o sanduíche é R$ 6,00. Porém, a Ana tem que pagar um suco para Carolina. Então, ao invés da Beatriz pagar os R$ 6,00 do sanduíche para Ana, ela vai pagar os R$ 6,00 descontado um valor de um suco, que no caso é R$ 2,40, porque aí depois a Beatriz paga para Carolina o valor de um sanduíche, desculpa, o valor de um suco, que é o valor do suco que a Ana tomou, e o valor do suco que ela tomou, que no caso seria 2,40 mais 2,40, né? São 2 sucos aqui. O dela, o suco da Beatriz, e o suco que a Ana não pagou para a Carolina. Então, 3,60 e 4,80, né? Ela tem que dar 3,60 para a Ana e 4,80 para a Carolina. Resposta, letra B. Na atividade número 5, Nildo, Saulo, Meire e Leila mediram suas alturas na aula de educação física. Então, aqui o Nildo, 1,35 metros, o Saulo, 142 centímetros, a Meire, 1,30 metros e a Leila, 133 centímetros. Quanto é a soma das alturas dos 4 alunos? Aqui a gente vai ter que, quando a gente soma coisas iguais, né? Então aqui eu tenho metros e aqui eu tenho centímetros, ou seja, eu vou ter que transformar esses centímetros em metros, tá? A gente sabe que 100 centímetros é 1 metro, né? Então se eu tirar 100 daqui para fazer a minha parte inteira, sobra 42, então fica 1,42. A mesma coisa aqui na Leila, né? 133 centímetros, 100 centímetros é 1 metro, então eu tiro 100 e faço 1 metro. Sobrou o quê? 33 centímetros. Então, quanto é a soma, a gente vai somar todos esses valores, a gente vai ter ali como resposta 5,38 metros. Qual deles é o mais alto? Qual a sua altura em metros? O mais alto aqui é o Saulo, né? E ele mede 1,42 metros. Se formarmos casais aleatoriamente, qual casal teria a menor soma de suas alturas? Então, para a gente fazer a menor soma das alturas, basta a gente pegar as menores alturas, né? Então, seria aqui a do Nildo e a Meire, né? E ele não pergunta aqui qual é o valor dessa soma, tá? Ele só pergunta aqui qual casal teria a menor soma. Basta a gente fazer aqui, então, utilizar esse raciocínio, né? Basta eu pegar as menores medidas, eu vou obter o menor resultado possível. Letra D, Meire comparou sua altura à de Saulo. Qual a diferença percebida? O que é a diferença? Subtração. Então, eu vou fazer uma subtração aqui, né? 1,42 menos 1,30, que resulta em 0,12 metros, né? Letra E, qual é a diferença entre as alturas dos meninos e as das meninas? Então, eu vou ter que fazer a diferença da altura dos meninos, que resulta em 0,7, e a diferença das alturas das meninas, que resulta em 0,03.
e aí a gente pode colocar isso daqui nesse formato aqui de resposta, que eu acho que já é o suficiente. Então essa foi a nossa correção do PET por 1/4, semana 4, referente ao sexto ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo e logo logo eu volto com a correção do PET 5, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.